Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar, chegando mais um podcast Você é Pimba. E hoje, confesso, uma das histórias mais dramáticas e bonitas ao mesmo tempo, que nós vamos contar com muita alegria, com muito prazer. A gente recebe aqui nos estúdios do Rápido no Ar o narrador esportivo Léo Mendes, o conhecido Prega Fogo, muito querido pelo torcedor limeirense, muito querido pelo torcedor rioclarense, muito querido pelo torcedor são carlense, muito querido pelo torcedor itapirense, muito querido pelo torcedor ararense, enfim, por onde passa, o nosso querido Léo Mendes deixa vários amigos. Léo, boa noite para você. Você é um sobrevivente ou você é um escolhido por Deus por ficar tanto tempo internado com a Covid-19? Foram 56 dias, vamos colocar no total, 31 deles em coma. Boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite e vai ser um prazer contar a sua vida aqui no Você é Pimba, porque você sabe, você é Pimba, meu irmão. Boa noite, Edmar, boa noite a todos, que estão acompanhando Você é Pimba. E primeiramente, obrigado pelo convite. Quando você falou, não pensei duas vezes, é um prazer enorme sempre. Então, eu nunca canso de repetir para você que está assistindo, meu mestre, né? Meu mestre na narração esportiva. Eu não teria carreira se não fosse Edmar Ferreira. Mas é um prazer e eu me considero o escolhido da vontade de Deus, porque a gente imagina que tudo tem sua hora, né? E talvez tenha sido, vamos dizer assim, uma provação que eu precisei passar para amadurecer para bastante coisa, questão de fé, questão de relação interpessoal mesmo, né? A gente aprende muito, Edmar Ferreira. Então, eu não passei isso à toa. Deus nos dá aquilo que a gente consegue suportar. Ele nunca dá mais do que aquilo que a gente precisa. A gente muitas vezes precisa passar por certas situações. E tem muita gente, que reclama. Eu tive sequelas, daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, mas eu não reclamo, muito pelo contrário. Eu agradeço, Edmar. Agradeço porque foi uma prova que eu precisei passar para crescer como pessoa nesse mundo, um mundo que está tão difícil, um mundo que está tão complicado. Então eu me considero um escolhido para poder passar por isso e crescer como pessoa, tanto na fé quanto nas relações interpessoais. Hoje a gente vê, o Neto zagueiro, o Jackson Follman goleiro, o Alan Ruschel, que sobreviveram na tragédia da Chapecoense. E as pessoas, quando encontram esses jogadores, elas falam: olha, foi um milagre. Você acha que você foi um milagre? Creio que sim, Edmar. Eu, na minha fé, eu creio que Deus já tem tudo planejado, para a gente passar. Aos olhos do ser humano, e eu concordo, é um milagre. Aos olhos de Deus, não. Nós, seres humanos, não temos como ter essa visão que Deus possui sobre a gente. E tudo tem um propósito, Tudo tem um propósito. No meu caso, talvez seja contar essa história, trazer uma palavra de fé, para as pessoas. Eu citei agora há pouco a questão que o mundo está muito complicado, Talvez, de repente, a gente tenha passado por isso para dar esperança para esse povo. Então, eu creio que foi um milagre mesmo, principalmente pelo que eu vivi durante a minha internação, Você disse aí, foram 56 dias, 2 dias na unidade de pronto atendimento, no Covidário de Rio Claro, no que eles chamavam de hospital de campanha, o nome que eles davam. Depois fui transferido para Santa Casa e lá eu passei os outros 54 dias. Os piores dias da sua vida. Foram os piores, só que de muita gratidão também pelos profissionais que Deus colocou no meu caminho lá dentro do hospital, Edmar. Muita gente bacana, muita gente bacana. Léo, você falou que talvez tenha passado por isso para se tornar uma pessoa melhor. Você se considerava uma pessoa ruim? Eu não vi esse Léo Mendes ruim. Eu tive a oportunidade de conviver muito com você antes do ocorrido.
em nenhum momento eu achei que você era uma pessoa ruim. Pelo contrário, sempre achei você humilde, sempre achei você atencioso, sempre achei você família. Então eu não vi esse lado ruim do Léo que você está citando. Às vezes, na verdade, a gente sempre tem algum lado que a gente precisa estar melhorando. E eu vejo isso, Edmar, de uma forma constante na vida da gente. Eu aprendi muito que a gente tem que... sempre, eu acho, aí é uma visão minha Mas também, pela minha fé, que algum ponto da vida a gente sempre tem que melhorar. E isso é constante, até o final da vida. Na minha fé, inclusive, né, eu penso dessa forma, que a gente sempre tem que estar melhorando alguma coisa. E eu me considerava muitas vezes uma pessoa relapsa. O que seria uma pessoa relapsa? Até porque você é professor, você tem umas palavras difíceis e explica pra gente o que seria isso. Muitas vezes, Edmar, eu assumia compromissos e muitas vezes por esquecimento ou por me empolgar com muitas coisas, me deslumbrar até com algumas coisas, eu esquecia desses outros compromissos firmados anteriormente. Perfeito. Eu reconheço que era uma grande falha minha. Durante essa internação, eu senti alguma coisa com relação a... E é divino. É algo que eu atribuo a Deus. Eu senti assim, da seguinte forma: Léo, calma, tudo tem seu tempo, você consegue fazer as coisas, não precisa atropelar processos, esquecer de coisas que você já tinha, de repente, se comprometido antes para partir para outra, na empolgação. Calma, seja uma pessoa mais tranquila. Eu fui reconhecer que eu tinha esse problema, né, ser uma pessoa relapsa, de atropelar as coisas, vamos falar assim no português, ansioso, claro, muito ansioso. E agora eu, graças a Deus, melhorei bastante nesse sentido. Você se cobrava muito? Isso, me cobrava muito. Me cobrava muito. E me preocupava muito também com reações. Reações de pessoas também. E muitas vezes eu acabava tendo uma atitude que provocava isso, sem perceber. Olha só. Então, eu acho que foi uma das coisas, por exemplo, que Deus me ensinou. Calma. Está tudo sob controle. O seu trabalho é descansar em mim, né? Até a palavra de Deus fala isso. Hoje você é uma pessoa muito melhor? Creio que sim. Em todos os aspectos? Todos os aspectos. Principalmente na compreensão humana, né? Muitas vezes você até falou agora, né, Edmar? Você falou, poxa, mas as pessoas gostam de você, muito. Você tem carisma. Você entende as pessoas, mas no fundo eu sei que eu precisava melhorar ainda mais isso, por mais que as pessoas falassem. E esse aprendizado é até o fim da vida. Eu tenho certeza. Para por aqui. Eu tenho certeza. A gente vai falar muito de narração esportiva, como você começou, a dificuldade que você tem hoje, as sequelas da Covid-19. Eu acho que no Brasil, você é um dos casos mais complicados registrados. E não só você fala isso, mas os médicos também. Acho que poucos passaram pelo que você passou. Sim. E sobreviveram, né? Houveram casos, claro, mas raríssimos. E eu, como você bem disse, eu me encaixo nessa situação. Eu passei 2 momentos em especial durante a internação que, até para você que está aí, caso entender como que foi também a gravidade. Posso contar já a linha do tempo? Tudo, à vontade. O podcast é seu. Eu vou fazer o contexto aqui. Isso. Como é que você começou a ter o sintoma da Covid-19? Eu lembro até as datas. Foi no dia 5 de outubro de 2020, uma segunda-feira. Perfeito. No ápice da... Exato. Da Covid-19. No ápice da Covid-19, né? Que foi lá de 2020 até final de 2021, por aí. 2022 um pouquinho ainda.
E aquele mês de outubro, os números, em relação a números, tava até baixo, né? Tinha baixado um pouco. Só que tava para chegar aquela nova cepa, Delta. Sim. Você lembra da Delta, Lembro. né? Foi um terror aquela cepa. Eu lembro que no final de semana eu tinha vindo aqui para Limeira, né? Nos familiares da minha esposa. E até então normal. Porém, na segunda-feira, e aquela semana tava um calor terrível, mais ou menos o que a gente tá vivendo essa semana aqui. E essa semana da gravação, né? No caso, né? Para quem estiver acompanhando. Eu acordei com febre. Foi o primeiro sintoma. Só a febre. Eu acordei, poxa, estou com febre, acho que estou gripado, vou tomar um antigripal. Pensei. Em casa, tomei um antigripal. Como que eu percebi que não era algo normal, que não era uma gripe comum? Primeiro, com o antigripal não passou. Continuou a febre. Segundo, eu não tinha nenhum sintoma corporal de gripe, de resfriado. Olha. Beleza. Passou no dia seguinte, preocupado, né? E aí eu já imaginava que pudesse ser a Covid. Você já estava preocupado? Já estava preocupado. Só para entender, você sabe de quem que você pegou essa Covid-19? Tem noção, tem ideia? Eu e meu pai, nós pegamos juntos. Perfeito. Até vou falar do meu pai daqui a pouco, Sim. Porque foi uma situação oposta à minha. Foi em um supermercado de Rio Claro que nós fizemos uma compra uns 7 dias antes, 6, 7 dias antes. Nós ficamos 2h30 naquele supermercado. Tudo bem, a gente estava usando máscara, mas nós paramos na lanchonete para comer e é um momento que você tira a máscara. Foi ali. E você pega o tempo, que foram 5, 6, 7 dias antes, é certinho o tempo de incubação do vírus, para ele se manifestar no corpo da gente. Então, e foi o único local para que eu saí. No final de semana, nós viemos dos familiares da minha esposa, mas não era de um dia para o outro que você manifestava sintoma. Então vocês dois pegaram. Sim, nós dois pegamos, tanto é que começamos a sentir juntos sintoma na segunda-feira. Então foi em um supermercado, claro que eu não vou falar o nome. Supermercado também não tem culpa, né? Porque não tem. Tava nenhuma, aliás. Quantos pegaram no supermercado, né? Exatamente. E eu sei que na segunda-feira, era uma segunda-feira, esse dia 5 de outubro. No dia 6, na época eu não tinha plano de saúde, eu utilizava o SUS. Eu fui na unidade de pronto atendimento, para quem é de Rio Claro, na UPA do Cervezão, que estava sendo hospital de campanha. Exame aqui, exame ali, pulmão limpo, remédios. Comecei a tomar, era um corticoide e alguns outros antibióticos, enfim, houve uma receita. E eu melhorei. Na quinta-feira, da tarde para a noite de quinta-feira, eu melhorei. Sexta eu estava bem, e eu tinha que tomar até domingo. Só que aí eu fiz uma besteira também, Edmar. Deixou de tomar. Exatamente. Eu acho que a maioria faz isso, viu, Léo? A maioria não vai até o fim. Você acha que foi o erro maior seu? Sim, eu tenho tenho culpa nisso. Se você tivesse tomado o remédio até o fim, talvez você não tivesse passado por todo esse problema na sua vida. Saber a gente não sabe, mas eu tenho cá comigo que existia uma grande possibilidade de não ter passado por isso. Mas aí eu falo, Deus dá pra gente uma aprovação, aquilo que a gente precisa passar. Dá o fardo para quem consegue carregar. Exato. E eu precisava passar por isso. Então, eu não reclamo, eu agradeço, eu tenho gratidão a Deus por fazer-me passar, enfim. Parei de tomar na sexta-noite. Na sexta da tarde, assim, falei, não vou tomar. Bom? Cheguei pra Carla, melhorei, não deu mais febre. Olha só. Tô ok. Sábado amanheci ok. Edmar Ferreira. Chegou o final da tarde de sábado. Voltou com tudo. E aí não voltou só a febre. Comecei a sentir uma espécie de falta de ar, o corpo estranho. Eu percebia claramente que não era de uma gripe comum. É completamente diferente, porque eu não tinha coriza, eu não sentia assim dor de cabeça, o corpo ruim. Corpo ruim sim, mas de uma forma diferente do que a da gripe. Acho que eu não consigo nem explicar aqui como que é
e a febre ali forte. Volto no domingo pra UPA. E até então meu pai acabou indo junto comigo nesse dia também, porque ele não estava legal. Voltei na UPA, raio-x. Já tinha uma pneumonia em organização no meu pulmão. Ave Maria, Léo. Já tinha uma pneumonia. Vamos voltar agora com os remédios de uma forma mais forte. Para atacar a pneumonia. Vamos agendar um exame de Covid. O exame estava marcado para quarta-feira. O teimoso aqui saiu de casa. Tudo bem que eu não saí do carro, fiquei dentro do carro, porque eu tinha consciência da questão da Covid. Só que eu passei mal dirigindo na terça. Nossa. Inclusive aqui em Limeira. Deu tontura, Deu fraqueza. quase que eu desmaiei. A Carla teve que me socorrer. Ok. Aliás, depois eu quero falar um negócio também sobre a Carla, que é impressionante Sim. também. Continuando aqui, voltei para casa, falei, eu vou ter que ir na UPA de novo, né? Mas vamos lá, vamos esperar mais um pouco. Aí começou a piorar, ficava mais ofegante. Na quarta-feira que eu fui fazer o exame para ver se eu tinha Covid, que era aquele de sangue ainda, eu não fiz o suave. Eu não conseguia trocar 3 passos, começava a apagar para desmaiar. Dava 3 passos normais. Eu tinha que sentar, Nossa. puxar o ar. Deve ser horrível isso aí. Falei, não, eu vou... A sensação é como você estiver dentro de uma piscina, dizem, né? De você afundar e ter essa sensação. Isso quando eu caminhava. Era Isso. essa mesma sensação. Que você puxa, você tem que puxar. Parado, eu também tinha uma dificuldade, mas sentia fraqueza. Por mais que eu me alimentasse. Eu continuei me alimentando normal. Enfim. Falei, não vou ter que ir na UPA, vou me internar. Cheguei na UPA, fui de carro ainda dirigindo. Meu pai, Léo. Pra entrar, sair ali da calçada, pra entrada da UPA, quem é de Rio Claro conhece a UPA do Cervezão, é o quê? 5 metros de distância. Foi uma dificuldade enorme pra eu sair do carro e chegar ali na porta, na portaria. Já estava bem grave. Tanto é que quando eles me viram, já chegaram com uma cadeira de rodas. Não, já vamos levar direto para ver a saturação, quanto que tá. Normal, a saturação normal, para quem é leigo no assunto, a normal é de 95 até 100. Você baixar para 93, 92, acontece ao longo do dia várias vezes, é normal também, não tem problema nenhum. Mas, vamos dizer assim, mais de 20 horas por dia, entre 95 e 100. Essa é a saturação normal. A minha estava 83, Edmar. Nossa. O que é a saturação? A saturação é o oxigênio no sangue. É o oxigênio que você tem no sangue para o corpo funcionar de uma maneira adequada. E estava 83. Temos que internar imediatamente. Meu pai. E você, ciente de tudo. Ciente de tudo. Falei, vamos internar, né? Eu, curiosamente... Você não via a hora, porque você queria se hora. recuperar. Exato. Eu cheguei dessa forma lá. Resolve logo. Resolve logo, vamos internar. Façam o que precisar, façam o que for possível. E beleza. Internou. Raio-X do pulmão. 75% do pulmão comprometido. Jesus amado. Em 2 dias a pneumonia se organizou de uma tal forma que foi um negócio Foi impressionante. devastador. E pior, pneumonia bacteriana. Que é o pior tipo de pneumonia que existe. Tudo isso pelo Covid, mas o curioso é que o teste do sangue deu negativo. Como que pode isso? Fui pro SUAB, aí o SUAB deu positivo, Covid. E aí você piorando. Piorando. Tudo isso aí no espaço já fazia 10 dias, eu já estava no fim, já em 2 dias eu já não transmitiria mais a doença. Porém, foi o suficiente para criar uma pneumonia bacteriana em mim. E aí que foi o problema, a pneumonia bacteriana. Foi isso que deu todo esse trabalho aí, essa luta para mim. Mas beleza. Fui lá internado. Nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer fisioterapia pulmonar com você. Nós vamos recuperar dessa forma. E claro, antibiótico, remédio para combater a pneumonia bacteriana. Porque até então o Covid não se combatia, né?
Você combatia o que ele causava. Então começou. Máscara de oxigênio, eu acordado. E fisioterapia respiratória. No primeiro momento voltou, 96, 97 a oxigenação. Madrugada de quarta para quinta ou quinta para sexta. O curioso, Edmar, vou abrir um parênteses aqui, é que essa oxigenação estava tão baixa que a partir do momento que eu fui internado lá, eu só tenho memória das principais coisas que aconteceram, embora eu tivesse acordado, não tivesse sedado ou nada disso. Mas o mau funcionamento, a baixa oxigenação, fez com que o cérebro entrasse em um modo como quando você sofre um trauma. Modo avião. Modo avião, exatamente. Eu lembro apenas das principais coisas. Acho que tem até uma foto que eu te mandei, não sei se vai ter aí, comigo com a máscara. Essa eu não mandei, mas eu vou mandar pro William já. Certo. Essa é uma boa, né? Ele com oxigênio, mas pode seguir. E foi naquele momento, foi justamente naquele momento que eu tava lá na UPA, né? Primeiro dia, na madrugada pro segundo dia, mesmo com a máscara de oxigênio, no máximo com a fisioterapia pulmonar, minha saturação voltou a cair 86, 88. E o pior de tudo, isso eu lembro. Isso não me apagou na memória. Porque é coisa marcante. É algo marcante. O que aconteceu? Eu olhei para o monitor e vi 86, 88. Fiquei muito triste, Edmar. Fiquei muito triste. Por que eu fiquei triste? Foi nem porque eu achei que eu não fosse me recuperar, mas porque no dia anterior, quando eu fui para a máscara de oxigênio, um tempo depois, o médico me falou, aliás, mandar um grande abraço para ele, doutor. Essa foto mesmo, ó, o pessoal tá vendo. Foi lá na UPA nesse momento, eu tava acordado ainda. Nossa, deve ser horrível ficar com isso aí. Tem até o monitor lá no fundo, mas não dá pra ver na foto. Foi eu mesmo que tirei essa foto. Não dá pra ver lá no fundo, né? Mas, enfim, é horrível, Edmar. E o que acontece? Um grande abraço pro doutor João Abner, que foi quem me cuidou. Foram 2 dias apenas na UPA, mas ele... 2, 3 dias, né? Mas ele cuidou de mim muito bem. Ele era o médico plantonista da ocasião. E ele tinha me falado, ó, se até determinado horário de amanhã essa saturação não aumentar, porque já estava no máximo a máquina, nós vamos ter que te entubar. Putz. Ele foi bem claro para mim. E o médico tem que ser claro com o paciente. Eu penso assim. Você tem que jogar limpo, ser claro e falar a verdade para o paciente. E foi justamente o que ele fez. Me falou. Mas beleza, acabei pegando no sono, dormi até bem. Você sabe como eu fui acordado no dia seguinte, Edmar? Não. Por ele, pelo doutor. Acorda que nós vamos precisar te entubar. Meu Deus. Direto e reto. O que passou na sua cabeça, Léo? Morri. Não. Não. Porque a maioria diz que quando o médico vem com a informação, vou entubar você, a pessoa já achava que ia falecer, que estava nos instantes finais da vida, que era o último procedimento. Me enchi de esperança. Essa foi a minha reação. Vamos lá, vamos lutar. Nossa, Léo. Vamos lutar. Como é o procedimento de intubação? Primeiro eles... Chegou ele, várias enfermeiras, né? Fisioterapeuta, também não lembro se tinha fisioterapeuta junto. Que a equipe tem também, né? Os fisioterapeutas lá no caso do hospital. Mas foi uma equipe grande lá, né? Também 80 e tralalá quilos aqui, não é fácil, né? Mas, enfim. Foi uma equipe grande lá. E começaram os procedimentos. Primeiro, passando as sondas em mim. Passaram sonda aqui, passaram sonda de bexiga também comigo acordado. Ai, Jesus amado, Léo. Dói. Muito. Muito, muito. Porque é no canal Exatamente. Então... do pênis. Mas tem que ser acordado ainda, feito esse procedimento. Porque a Covid, você tem a questão também do rim, né? Do funcionamento dos rins. E outra, eu ia ficar entubado.
Meu corpo não ia funcionar por conta própria, porque os meus músculos seriam bloqueados pelos sedativos. Aí eu lembro que alguém começou a conversar comigo e eu, apaguei. E aí foram os 31 dias de luta. 31 dias. O médico chegou para você e disse quanto tempo você ficaria entubado ou ele não deu essa previsão? Não, porque não tinha como. Não tinha como ter essa previsão, porque cada corpo, cada organismo reagia de uma forma à Covid-19. Então teve gente que ficou 5, 6 dias entubado, 2 dias. A média era isso. E aí tiveram os casos de intubações gigantescas, né? De períodos gigantescos, períodos muito grandes de sedação, que foi o meu caso. Então variou muito. 31 dias. 31 dias. E nesse meio do caminho, foram 3 tentativas de extubação que não deram certo. Por que não deram certo? Eu piorei. Nossa. Eu piorei. Aquela foto que você tá com a tráqueo é logo depois. Ali já fazia mais ou menos uns 12 ou 13 dias que eu tinha acordado. Ainda estava na Santa Casa internado. Vamos mostrar essa lá. imagem, você com a Carla. E dá uma aflição muito grande. Olha, Léo, a gente vê você nessa situação. Quantos quilos você perdeu? 34. Nossa, Léo do céu. Pesei um pouco, estava pesando um pouco mais de 50 quilos, né? Para quem tinha mais de 80, quase 90, já estava com 87, 88 na ocasião, baixou para 54. 31 dias apagado. Apagado em termos, entre né? aspas. Fale o que aconteceu. Aí vem a segunda parte. Então eu quero ouvir Aí essa veio parte. Aí veio a luta. Até para você entender, queria dar um alerta antes de contar pro pessoal, né? E os próprios médicos falam isso, mas eu queria, não para médico, não para enfermeiro, mas sim para quem vai visitar a pessoa que está entubada ou que está sedada em coma. Não converse coisas negativas perto da pessoa. Ou evite até conversar. Qualquer coisa que seja, no máximo, dá um carinho, uma palavra de força, porque a pessoa sabe o que está acontecendo. Nós não estamos dormindo, nós estamos sedados. Então, muita coisa chega até nós. Os médicos sabem disso. Os enfermeiros sabem disso. O que você ouviu que você lembra? Que te machucou, te magoou, te deixou sem esperança? Alguém chegou, esse não vai passar. Não é que não me magoei, Edmar. Falar a verdade, eu não me magoei. Até porque, para mim, nitidamente, naquele momento, a pessoa não estava próxima e não imaginava que eu fosse ouvir. Tá, o que você Mas ouviu? eu consegui ouvir, mesmo com a pessoa distante. Não dura 2h30. Ai, não sei quem falou. Também não me interessa essas EBB, sabe por quê também, Edmar? Porque foram brilhantes comigo. Foram brilhantes. Então, não me interessa, sabe? Tá, mas essa frase foi dita em quanto tempo de intubação? Você ficou 31 dias. Não tenho como saber. Não tem como. Foi mas foi no início? Momento ali. Eu piorei muito em 2 períodos específicos. No dia 30 de outubro e no dia 10 de novembro. A de 10 de novembro foi pior. Daqui a pouco até conto em detalhes. Eu creio que essa das 2h30 foi no dia 30 de outubro. Que alguém falou. Eu vou fugir da linha do tempo aqui dos acontecimentos. Porque tem uma linha do tempo, assim, embora eu não saiba exatamente qual data exata. Mas eu vou fugir um pouco para contar específico desse momento dos 2h30 aí. Eu estava num corredor bem, bem iluminado, por sinal. Com muitas janelas do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Era um corredor, parede, né? Como se fosse um corredor curvo, mas bem iluminado. Como se eu estivesse numa maca. E sabe aquelas sondas de soro que eles, quando vão aplicar soro na gente no pronto atendimento, eles colocam e tem aquela... Eu lembro de ter visto isso em mim. E a hora que eu olhava, a bolsa não era soro ou água, era como se fosse algo... não sei. Gel? Pastoso? Não, era escuro. Era pastoso, mas era escuro, assim. Então, não sei se era bolsa de sangue, enfim, não sei. Mas eu lembro de ter visto isso. E uma dificuldade para respirar. Eu me senti assim, Edmar, eu vou até te falar como.
respirando assim, ó, curtinho. Nossa. Não dura 2 horas e meia. Nesse meio tempo eu ouvi isso. Vindo de longe a voz, vindo de longe. Por isso que eu falo. Alguém não quis falar perto, sabe porque não poderia falar perto, mas eu ouvi. Por mais distante que tivesse. Eu ouvi isso. E eu me conformei. Agora é só esperar eu ir embora. Desse jeito. Eu pensei dessa forma. Vou aguardar agora que... Vou embora. Até fechei o olho, eu lembro. E antes de eu continuar isso, nesse momento, Edmar, e eu senti isso porque eu acredito muito em Deus, por isso que eu atribuo que eu senti isso, mas uma paz tão grande, que eu falava, se eu fosse embora, vou tranquilo, eu vou bem, sem problema nenhum. E estava lá, só esperando. Até que... Não vou dizer que foi uma voz que chegou para mim, porque não era uma voz. Não tem como eu explicar. Então, vou usar a palavra comunicação. Chegou um comunicado, entre aspas, vamos dizer assim, até mim. Não era a voz, mas não sei explicar como. Vomita. Vomita. Só vomita que você vai ver que vai ficar tudo ok. Como se tivessem chegado duas... Pareciam 2 fones de ouvido, eu até brinco. Eu falo que chegaram aqui, na minha garganta, e eu comecei a vomitar, vomitar, vomitar. Vomitei muito. Muito, muito. Eu lembro logo em seguida, voltou minha respiração normal. E a gente mistura muito quando está sedado realidade com ficção. Só que a gente sabe quando é realidade e sabe quando é ficção. E a seguir disso entrou um pouco de ficção. Pessoas queridas a mim, não vou nem citar nomes, que são várias pessoas, aí eu poderia cometer injustiça aqui. Mas pessoas bastante queridas chegaram para me ver, tal... E é como se eu ouvisse a Carla, minha esposa, para quem não conhece. Vou falar daqui a pouco como é que você conheceu essa alma. É uma alma para você. Ela é uma foi. Gêmea. E eu ouvia como se ela não estava junto ali com esse pessoal, mas eu ouvia como se ela estivesse chorando muito, muito alto, nos arredores do hospital. Fora dos corredores ali. E as pessoas não queriam deixar ela entrar. Então esse momento foi muito marcante para mim. Esse momento foi muito marcante. E dali para frente eu não lembro de ter... Pode ter sido na do dia 10. Quando eu passei mal no dia 10. Relativo a isso. Porque o outro momento crítico que eu senti foi antes desse episódio. Olha, a gente vai conversando aqui, a gente vai lembrando mais ou menos uma linha do tempo na conversa. Você vê como que... Fale. Né? Em um outro momento, que foi antes disso, como se eu estivesse caminhando por uma orla marítima. Ótimo. Só que essa orla marítima tem uma limitação. Parece que tinha uma parede bloqueando a passagem aqui, parece que havia outra parede bloqueando a passagem aqui. Sabe quando começa a dar um desespero de você querer ir para um lugar, e querer ir para o outro e não consegue? Ali eu já não comecei a me sentir bem. Tipo... Eu tô indo pro céu. Não, assim... Até antes disso. Um pouco de cansaço, de agonia. Que é como se você tivesse bloqueado e você não conseguisse se mexer. E de repente eu me vi num deserto. Com muito sol e muito calor. Mas mesmo assim tem algumas construções. E aos poucos essas construções começaram a desabar, uma atrás da outra. Você tá brincando, Léo? E eu desabei junto. Deitado, não conseguia me mover. Era muito real isso aí? Muito real. Não era sonho, era real. Vivendo. Tudo ficou cinza, um grande escombro. E eu deitado no meio deles. E aí apareceu minha... Não é que apareceu minha mãe, né? Mas eu ouvi a voz dela cantando.
Desculpa. Uma canção que ela gostava muito, canção cristã, e ela cantou para mim. Não vou me arriscar a cantar aqui, mas quem quiser procurar, Rosana, Mantos e Palmas. Procurem no YouTube. Com aquela voz doce que você conheceu, você sabe como é que era. Tem a imagem da Dona Cida, que eu amava demais. Dona Cida, olha lá. Ela aí. Eu amava a sua mãe, cara. Ela tinha um carinho tão grande por mim, porque ela falava assim, você cuida do meu filho. Tem uma outra também que é muito interessante. Você Quantos pães ela te presenteou, né? Ela fazia, o que é essa peruca que você tá usando aí? O que é isso, Léo? Léo? Isso aí foi um final de ano, um Natal, arranjaram uma peruca pra me zoar. Você ficou bem, cara, de peruca. E a responsável pela obra foi ela. Ela que arranjou isso. Você tá parecendo o Whindersson Nunes aí, com esse cabelo. Você não pensou em colocar uma peruca, não, Léo? Ficava bem. É que careca você consegue ter suas facilidades, né, Edilberto? Que foto, E essa foto aí foi num Natal, se eu não estiver enganado, 2017 ou 2018, alguma coisa. Sua mãe era muito forte, né? Aí ela... E ela faleceu, né, infelizmente, pouco antes, né? Sim. Do ápice da pandemia da Covid, e não foi de Covid. Não foi de Covid. Foi a primeira semana de março que fechou todo o comércio, começou a preocupação, que não tinha nem caso confirmado ainda, né? Isso. Mas naquela primeira semana ela se sentiu mal, foi internada e ela tinha um problema hepático, né? Não tem problema falar aqui para mim não tem, foi uma cirrose medicamentosa, né? Sim. Então ela tomava alguns medicamentos e isso acabou atacando o fígado. Entendi. E teve uma hemorragia, infelizmente não foi possível reverter, mas foi em paz, foi feliz, está com Deus. 71 anos ela 71 anos. Morreu feliz com você, sendo um baita de um filho, suas irmãs também, uma na Itália, outra bem-sucedida. Exatamente. Então, família linda. Então minha mãe, ela cumpriu o dever dela na terra. Eu, no começo, chorava muito, mas Deus me fez entender isso, né? Tanto que ela foi embora sorrindo, para você ter uma ideia. Léo, você chegou a pensar em algum momento que ela faleceu para te ajudar na recuperação? Em algum momento você pensou isso? Para ela poder voltar na sua mente, cantar uma canção para te acalmar e para você conseguir se recuperar? Será que não aconteceu isso? De tão forte a sua ligação com ela? Chegou a pensar ou não? E eu penso também na possibilidade que, por essa ligação que você citou, eu penso assim, que Deus permitiu que eu ouvisse a voz dela. Isso. Né? Esse é o tipo de ajuda, né, que você citou, inclusive, para que eu me acalmasse, e me acalmei, viu? Ali naquele foi muito momento, sabe, eu fiquei em paz. Não, você vai ouvir a voz da sua mãe, ainda com uma canção que ela amava, uma canção cristã. E isso cada vez mais me faz a certeza de saber que ela está muito bem ao lado do pai. Que bonito. A voz era dela, você não viu a sua mãe? Não vi. Você gostaria muito de ter visto. E a voz dela... Ela não pegou na sua mão? Não, mas a voz... O fato da voz dela, bem nítida, chegar até mim, me deixou bem... Léo, você não tem a certeza, mas você tem uma convicção de que em algum momento você viu Jesus nesse período de internação? Sim. Jesus veio até você? Sim. Como foi? Antes até de eu contar a história, o recado, para mim, está bem claro o que ele quis passar. Eu falei há pouco, né? O seu trabalho é descansar em mim, que é uma frase bíblica para a gente descansar em Jesus. Foi justamente isso que ele quis dizer, eu passando por essa visão que eu tive. Que foi o seguinte, agora, para o pessoal entender. Só antes, você acha que
a voz pedindo para você vomitar era de Jesus? Creio que sim. Tá, então fale sobre o que você viu. Em vários momentos, e eram momentos que eu melhorei, por sinal, né, para ficar bem claro por que era Cristo mostrando que estava ali comigo. Por que eu penso assim? Que era Jesus. Primeiro momento foi logo depois dessa questão que eu estava ofegante, que eu vomitei, que eu comentei agora há pouco. Como se tivesse passado um médico por mim. E aí, um detalhe que eu estou lembrando agora, acho que eu nem contei para o pessoal, porque eu estou lembrando agora. É como se eu estivesse numa sala de hospital que estivesse bem nas alturas, como se fosse um céu mesmo. Estava lá um médico falando: olha, o que você teve foi Covid, você e esse rapaz, que é onde eu quero chegar, esse rapaz lá do meu lado, vocês e esse rapaz tiveram Covid, né? Vocês passaram por traqueostomia, eu nem sabia que eu tinha passado por traqueostomia. Mas você pode, é como se estivesse conversando comigo mesmo. Você pode ficar tranquilo que agora que você pegou, você não desenvolve, você não fica mal mais dessa doença. Foi Covid que você teve, então você pode ficar tranquilo, você não vai ficar mal. Você e esse cara aí do lado. Era uma figura loira. Olha. Não tinha uma expressão assim, era uma expressão neutra, vamos dizer assim. Uma figura normal, uma pessoa normal. Como se estivesse sentado do meu lado. Você mostrou uma foto pra mim, é mais ou menos como o vocalista do Guns N' Roses. Isso. Axl Rose. Não que seja... Sim, mas é o que se aproxima, né? Para o pessoal ter uma noção. Parecendo o Canidia. Isso. Pronto. Bem lembrado. Grande Cláudio Paul Canidia. Isso. Fez muito brasileiro chorar em 90, hein? Fez. Infelizmente. Mas, voltando. E essa figura do lado, como se estivesse ao meu lado, como se estivesse passando pelo mesmo problema. Era um espelho, vamos dizer assim, né? E eu pensava, poxa, tá a mesma coisa que eu. Beleza. Aí esse médico liberou e eu com essa certeza, com essa tranquilidade, que nunca mais teria Covid. Isso ficou bem claro. Não que não teria Covid, mas que eu nunca mais sofreria do mal que ela causa. Beleza. Aí em um outro momento, eu lembro que eu estava no quarto, deitado. Era como se eu estivesse num leito, uma janela do meu lado, várias pessoas na minha frente, eu de assim, e várias pessoas deitadas nesse formato. O pessoal tá vendo aí, tá entendendo? Sim. E desse outro meu lado aqui, uma porta, uma parede antes e uma porta. Curioso é que depois, fora do ar, vou te mostrar uma foto de como é a sala da UTI. A UTI era desse jeito. Nossa! E eu tava sedado, esse é o detalhe. A UTI que eu estava internado era desse jeito. Meu pai, Léo. Beleza. E aí eu vi de novo essa figura loira, deitada, também com a mesma coisa, com o mesmo problema, espelhando o meu problema. E algumas pessoas vindo cuidar de mim naquele dia. Isso aí foi bem rápido. E no dia que eu acordei, essa é a história mais impactante, porque eu já estava acordado. Acordei no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 13, 14 horas. Eu sei porque eu tô com o prontuário em casa, é um calhamaço assim de papel. Eu imagino. Acho que tem mais de 500 páginas lá, e olhe lá ainda. E por volta de 13, 14 horas, fui estubado e consegui acordar. Foi a última tentativa de estubação, por sinal, viu? Provavelmente eu não sobreviveria se eu passasse mal novamente. Nossa, Léo. Nessa tentativa. Tem até uma história, um grande abraço, um grande beijo para a doutora Kellen, que é a cardiologista lá em Rio Claro, do Plano de Saúde da Santa Casa, e que cuidou de mim lá no Covidário. Foi a médica responsável. Grande beijo para ela. Fiz até uma amizade muito grande com ela depois de tudo isso aí. E ela partiu para uma decisão, eu vou estubar ele. Seja o que Deus quiser. E deu certo. Eu até contei essa história para ela, ela arrepiou no dia lá no consultório. Porque ela é minha cardiologista atualmente, né? E
A história é a seguinte. Eu acordei, eu lembro a festa, o pessoal fazendo do meu lado. Que legal. Que eles iam comunicar a minha esposa. E depois eu perguntando tudo isso aí para eles, não, realmente fizemos isso. Aí vocês tentaram me sentar numa cadeira ao lado da janela, e aí eu passei mal porque ainda não estava conseguindo. Exatamente isso, você passou mal, ficou sem ar, voltamos você pro leito, lá pra máquina no 100%. Vocês falaram para mim que eu ia ter que começar a me acostumar a partir de agora a respirar normal. Sim, falamos. E eu lembro que alguém falou bem do sedativo Precedex, que vocês estavam usando em mim. Olha eu falando propaganda. Não tem problema. Não tem problema. De jeito nenhum. nenhum. É que me veio, é tão natural, Edmar. Salvou você, parabéns, remédio. Funcionou. Poxa vida. E aí eu perguntei para a enfermeira, né, na chefe na ocasião, que era uma equipe que estava junto. Né? O nome é esse o nome. Você lembrou o nome do remédio? Do isso remédio. É inacreditável. E aí, por último, eu falei, e quem que era? Tinha um loiro do meu lado que estava sentado junto, só que ele estava de frente para mim. Eu aqui, a janela aqui, e ele estava como se fosse aqui no corredor, um pouco apertado, mas estava sentado. Vocês cuidando dele também. Né? Quem que era esse cara? Eu lembro que a reação da doutora Kelly, não tinha nenhum loiro lá. Nossa. Não havia. Aí você vê como é mais impactante. Porque eu já estava acordado e eu sabia o que estava acontecendo. Você falou tudo o que aconteceu, só não tinha o loiro não tinha no o loiro. hospital. Aconteceu tudo. É Jesus. Tudo. É Jesus. Léo, você não pensou ou pensa em escrever um livro para contar tudo o que você passou? Ou dar uma palestra? Assim... Porque nada é por acaso. Se você passou por tudo que você passou e conseguiu sobreviver, hoje está super bem, teve sequelas, a gente vai falar. Mas escreve um livro. Você é professor de geografia, você tem uma escrita muito bonita, você tem um português muito correto. Escreve um livro. Os 56 piores dias que transformaram a minha vida. Algo assim. A doutora verdade, escrevendo o prefácio. Escreve capítulos, não precisa ser uma narrativa do começo ao fim, mas capítulos, um momento difícil, a canção da minha mãe, o apoio da Carla, a campanha dos amigos. Faça isso. Que, aliás, eu vou falar muito sobre isso, agradecer ao pessoal, né, que foi super bacana, nem eu imaginava. Eu vou chorar de novo, eu acho, vou tentar controlar. Então aproveita para chorar, lance esse livro, Léo. E acredite se quiser, isso que você está falando, só vem a confirmar uma ideia que eu tive. Logo depois, nos primeiros dias que eu acordei, até o momento que eu tive alta, porque eu fiquei quase um mês lá, né? Eu acordei no dia 16 de novembro, minha alta foi no dia 9 de dezembro. E eu comentei várias vezes com a equipe de enfermagem, com a equipe de fisioterapia, com os médicos, vou escrever um livro sobre o que eu passei. Vou escrever. E agora... Não, e outra, olha como Deus é tão poderoso e é para você escrever esse livro. Você teve várias sequelas. Suas mãos estão intactas, sua memória está perfeita, sua fala está perfeita, sua inteligência está perfeita. É para você escrever esse livro. Sua sequela é da cintura para baixo. Sim. Suas mãos para digitar. E... chegou a hora, Léo. Mãos à obra. E até como gratidão a Cristo e às pessoas que me ajudaram. Principalmente a Cristo, né? Porque sem Ele não somos ninguém. E as pessoas que me ajudaram, Vai, é isso, vou escrever o livro. Foto número 6, por gentileza, porque Vamos ver qual que é agora... a foto 6. Agora a gente vai... Essa foi guerreira, hein? Minha amiga de Gazeta de Limeira. Carla Crispi. Pai dela, José Carlos Pinto, é um cara que eu respeito demais. Gosto muito do trabalho que ele faz, um jornalista de mão cheia. Como é que a Carla entra na sua vida? Antes de falar de tudo o que ela fez pra você, como você conheceu a Carla? O pessoal não vai acreditar que eu vai. falei. Tinder. Tinder, Ela fala, eu falo também. Sou bem claro. Ela sem problema nenhum. Você desativou sua conta do Tinder, hein? Pelo amor de Deus. Com certeza. Eu sei que a colheita foi boa. Que o Tinder... o William aqui é especialista. O William tá rindo. Pegou 8 no Tinder. Ô, louco. Mas enfim, como é que foi? Fase do William, hein? Como é que foi? No Tinder, a Carla aparece pra você, algo em comum. Jornalista. Deu match.
Como é que foi? Partiu de quem? Eu dei o like primeiro, aí ela deu o like segundo, deu match. Logo nos encontramos, eu falei 20% do tempo, ela 80%, brincadeira. Ela fala pra caramba. Grande beijo, cara. E aí fomos nos conhecendo, saímos outras vezes, até que... Pregou fogo. O William dá risada. Até que oficializamos, né, o namoro. E a gente conta, inclusive, a data do primeiro encontro como a data oficial de início de namoro. É claro que a gente foi se conhecendo, mas a gente considera essa data do primeiro encontro, né? E estamos aí, vamos completar esse ano 8 anos juntos. Você era super tímido. 7 anos, perdão, 7 anos. Você é super tímido e ela é um pouquinho mais atirada. Facilitou? Facilitou. Ela foi o centroavante, né? Da relação. Personalidades, sabe aquele volante organizador, aquele armador recuado. E ela centroavante, é gol. Centroavante de qualidade, né? Gol. E eu aquele armador. Léo, e não demorou muito pra vocês se casarem, rapaz? É verdade. Primeiro nós fomos... Tem até a foto ao fundo, eu não sei, eu mandei pra você do casamento dos ali, dois, senão eu mando, é muito legal. Aquela ao fundo ali, né? Que tá bonitinho. Ali. E... Ai, aí. Que foto mais linda. Olha o beijo no prega-fogo. 23 de tá outubro. parecendo o Thiago Abravanel nessa foto aí, viu? Pior que tá mesmo. 23 de outubro de 2021, esse ano nós vamos completar 2 anos Que benção. de união oficial. São 7 anos juntos. Em janeiro também vai se completar 7 anos que nós moramos juntos. Primeiro nós partimos para a União Estável, que legal. Em 2017, janeiro de 2017. É 30 de dezembro, mas a gente começa a contar 2 dias depois, que é mais fácil. E em 2021 nós oficializamos a união. Inclusive, Edmar, primeira coisa que ela me falou quando nós... Vou chorar de novo. Vai, por favor, hoje é seu dia, meu filho. Por tudo que nós passamos, nós vamos nos casar. Primeira coisa que a Carla lembrou e eu... É isso mesmo. Bonitinha. Me recuperei, assim, para chegar num nível que eu conseguisse entrar na igreja e tal. Hoje tô até bem melhor do que na época, né, que eu casei com relação à locomoção, né? A minha mobilidade. E aí no dia... Bonitinho, que relacionamento lindo. 23 Que é uma gêmea. de outubro. Que é uma gêmea. E aí vamos para 2 anos daqui 2 meses. Você falou para mim na cabine lá, a gente teve a oportunidade de bater um papo no jogo do Independente, e eu fiz um recorte, foi muito legal, muitos elogios ao que você falou, foi bacana demais a sua volta ao Pradão, e você se emociona toda vez que fala da Carla. Que guerreira que ela foi, em nenhum momento ela desistiu de você, né, Léo? Porque, para quem não sabe, eu acho que quem da imprensa aqui conhece a Carla e quem conhece o Léo, a Carla fez até um grupo de WhatsApp e ela passava o boletim pra gente de como o Léo estava. Tinha dia que ela escrevia assim: não tenho mais forças. Outro dia ela diz: por incrível que pareça, o Léo deu uma sinal de melhora. Outro dia ela falava: Deus me ajude, tô perdendo o Léo. Você não tem noção, Léo, e todas as vezes que ela escrevia e falava sobre sua situação, a gente informava na rádio também. Porque você é muito querido aqui em Limeira, você é um narrador de mão cheia, e todos queriam saber da sua situação. Todos viveram o que você viveu. E eu tenho muita gratidão o que a Carla fez por mim e como o que ela fez perceber o quanto tem muita gente que gosta de mim. Isso aí não tem preço que pague, né? Quanto tem muita gente aqui em Limeira, não só em Limeira, gente até do Brasil todo, né? Que se preocupou, que teve com a gente, mas tudo por conta da iniciativa dela de lutar por mim. Ela lutou na fé por mim e deu certo. Como é que foi o primeiro abraço que você deu nela quando você saiu do hospital? Eu fico imaginando que emoção que foi, Léo. Foi uma...
Inclusive, eu lembro, antes de chegar em casa, né? Acho que tem até o vídeo, né? Acho que esqueci de mandar o vídeo, eu iria mandar, mas acabei não mandando. A saída minha do hospital. Todo mundo aplaudindo, Todo mundo. você de cadeira de Tem roda. até hoje, inclusive, nas redes sociais Eu da vi. Santa Casa de Rio Claro. E a hora que eu passo por ela, o choro que ela... O abraço ela me deu logo que eu acordei lá dentro do hospital, Bonitinho. ignorando todos os protocolos de Covid. Bonitinha, cara. E foi um abraço muito bom, porque você revê quem você ama, Edmar. Você, Nossa. num abraço, logo no seu pior momento, não tem preço que Você pague. foi manchete no Jornal Cidade, eu lembro uma foto gigantesca que tem a volta pra casa, que é a número 8, que é uma foto muito emocionante, e você voltando para suas origens, você voltando para sua casa depois de tanto tempo. Oh, quanto que eu não conheço a casa aí, vamos lá. Aí foi o momento, dia 9 de dezembro, era uma quarta-feira, por volta das 10 da manhã. Aí a gente tá vendo a equipe da ambulância, né, que foi disponibilizada lá pela Santa Casa. A gente vê até a Choquita latindo ali embaixo. Oh, ela tá bem? Faleceu. Ah! Como que você me conta isso? A Faleceu Choquita em 2021, ela ficou cega, né? Ela teve um problema de cegueira e Choquita. era uma cachorrinha muito ansiosa aí. Ela não conseguiu. Minha né? parceirinha, quando a gente ia fazer jogo na sua casa, minha parceirinha, a Choquita. Grande Choquita. Ah, que isso. E esse dia foi muito bacana, inclusive agradecer também a todos os familiares da Carla, né? Aos pais dela, as tias dela, que sempre estiveram ali juntos no momento enquanto eu estava internado. Então, todos os familiares em geral, os irmãos dela também, né? Os cunhados, enfim. Todo mundo teve junto comigo, então gratidão demais à família da Carla também, que nos ajudou muito, muito, não só durante, mas depois, em seguida, no processo. A minha família também, né? A minha irmã da Itália não teve como, porque ela está na Itália, Sim, né? Mas sim. ela ficou sempre lá nas mensagens, Beleza. perguntando, entrando em contato com a gente. Minha irmã de Ribeirão Preto, a Leila, né? Da Itália chama Lilian. A Leila de Ribeirão Preto, que veio e ficou um tempo comigo. Bonitinho, Também os meus cunhados, maridos das minhas irmãs, meus sobrinhos, enfim. Meu pai, né, principalmente. Mostra a foto desse guerreiro. Esse. Seu Antônio. Esse tá lá, firme e forte. Seu Antônio é um cara espetacular. Olha ele aí. Galã. Olha que galã que é o pai Agora, do Léo. dia 1º vai fazer 80 anos, Edmar. Você tá brincando. 80 anos, dia 1º agora. Fala um pouquinho dele. Seu Antônio, que é guerreiro também, né? Trabalhou muito lá em Rio Claro pela nossa família. Graças a Deus conseguiu nos dar sempre uma boa condição. Não somos ricos não, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Eu tô falando que ele sempre deu uma condição boa para que a gente conseguisse se desenvolver como família, nunca deixou faltar nada. Bonitinho, até hoje, né? Com certeza. Ele vive com a gente, até eu e a Carla, nós fomos, né, morar com ele depois que minha mãe faleceu, para não deixá-lo sozinho. Então a gente vive junto desde aquela época. Então, pai, um grande beijo para você. Você não sabe quanto você é querido também por aí. E eu sempre tento ser seu Antônio. Sempre Que tento legal. ser seu Antônio. Um beijo, seu Antônio. Parabéns pela criação dos filhos. O que passou na sua cabeça quando você entra na sua casa novamente depois de tantos dias, Léo? Eu chorei, Edmar. Só um chorão, né? Só um chorão. Quem que não chora numa situação dessa? E eu lembro que nas últimas semanas, né, nos últimos 10 dias de hospital, quando eu já ouvi a conversa sobre a alta, eles achavam que eu não ouvia, mas eu ouvia, né? Eles conversavam no corredor lá. Ainda demorou um pouco minha alta pela questão da disponibilidade de oxigênio, né? Porque eu precisei ficar mais uns 2 meses em casa com um cilindro de oxigênio. E era um período que estava em uma demanda muito alta disso. Então, até eu conseguir, eu tive que ficar no hospital. Era para eu ter tido alta lá por volta do dia 3 de dezembro, mas ainda demoraram alguns dias até que eu chegasse esse oxigênio em casa e eu pudesse ter a alta. Mas eu já falava no hospital, eu quero minha casa, Quero quero minha meu cama. lar. E
E eu tava chegando ao ponto de pedir companhia no hospital, porque não pode, né? Não pode. Ainda mais na época de Covid, ninguém em sã consciência autorizaria familiar a ficar no hospital. Só que eu não me conformava. Eu queria uma companhia. Legal. Quero alguém aqui comigo no hospital. Até que chegou um senhor internado, espero que esteja tudo bem com ele. Eu não sei o que aconteceu com esse senhor depois. Chegou lá e aliviou um pouco essa companhia, né? Porque eu precisava de alguém. Né? Enfermagem, fisioterapia, equipe não pode ficar lá porque eles precisam trabalhar, isso é óbvio. E, enfim, não vi a hora de chegar em casa. Léo, quem te olha nesse podcast e fala, ué, como que pode ele ficar tanto tempo na UTI, 56 dias para se recuperar da Covid, e olha, não aparenta nada, tá bem, fala bem, se movimenta bem. O que a Covid deixou de sequela em você, Léo? Deixou um problema de mobilidade em mim, que foi o seguinte, né, até para o pessoal entender. Primeiro que foi raríssimo, entre bilhões e bilhões de pessoas que contraíram o vírus, só 17 no mundo tiveram esse problema meu. Nossa. Que foi o quê? Calcificação ou ossificação, né, heterotópica do quadril. O que é isso, para quem está acompanhando? Isso acontece muito com quem faz cirurgia de artrose para colocar prótese, ou quem sofre um acidente, tem algum problema no sistema nervoso, principalmente medular, desenvolve isso. No meu caso, aconteceu por quê? Porque eu fiquei muito tempo internado, né, não na mesma posição, porque eles me viravam o tempo todo, mas em leito, né? E também pela reação do organismo pela reação do meu organismo ao próprio vírus, né, tentando combater. Por que ele quis reagir dessa forma? Não se sabe. Nossa. Não se sabe. Mas foi assim, ele reagiu dessa forma para combater o vírus, criando uma calcificação heterotópica no quadril, que é o quê? O músculo vira osso. O ilípsoas, que é aquele músculo do quadril que dá sustentação né, para os movimentos, ele simplesmente calcificou, se tornou um osso na região da articulação do quadril. Meu Deus, Léo. Então o que aconteceu? Bloquear o fato de ser criado um osso ali, porque é uma região que é móvel. Então o fato de ter criado o osso bloqueou 2 movimentos meus, o de agachamento e o de adução, que é o fechar a perna. Então sua perna é aberta. Minha perna é aberta. Então, eu só Você anda com a ajuda de muleta? Por conta disso, justamente por ter bloqueado esses 2 movimentos. E por ser uma região de muita enervação também, de muito sangue. Muita irrigação, em alguns pontos, por exemplo, no pé, não é que eu não sinto, eu sinto normalmente, mas dá um formigamento. Sabe a região que a gente popularmente chama de peito do pé? Sim. Ali na canela, ali na região, bem inferior. Mas não é que eu não sinto, é porque como tem o bloqueio do nervo que passa naquela região que criou esse novo osso, entendi, então ele não manda todo o sinal completo. É um problema cirúrgico que eu vou resolver. Eu ia perguntar isso aí, tem conserto? Tem. Não 100%, porque eu vou ter uma perda muscular definitiva. Então, esporte de impacto, como jogar bola, já era ruim mesmo. Então... Isso eu tenho certeza. Eu vi. Você viu? Eu sou prova viva disso. O Léo era assim, ó. Começava a escolha dos jogadores para formar o time da imprensa, ele era o último. Horrível. Simples assim. Horrível jogando bola, não vou fazer falta nenhuma. Mas é isso, esporte de impacto eu não vou poder mais. Né? Por quê? Porque a minha articulação vai ficar, vamos dizer assim, mais exposta do que antes, porque não vai ter essa parte do músculo ali. Então, esporte de impacto, esquece. Corrida também não posso. Nossa. E eu gostava de correr. Eu lembro. Você lembra disso? Então, o que eu preciso fazer pós-cirurgia? Que ainda não tem uma data definida, quer fazer. Mas tenho que fazer, na verdade, tá, né? Porque senão começa a prejudicar outros lugares do corpo, como coluna, ela começa a se adaptar à nova marcha. Perfeito. Então, é preciso fazer, sim. Então, quais as atividades físicas que eu vou ter que fazer? Isso aí também eu vou ter que fazer muito. Natação, que eu já faço, e tem me ajudado muito, Edmar. Natação tem sido fantástica para mim.
E academia, região aqui do quadril. Fortalecer o músculo que retorna. Peso pequeno. Mas assim que tirar, a tendência é eu eliminar essa muleta, a marcha minha voltar ao normal. Que bom. Graças E a Deus. fono? Tem feito muito? Você fez tráqueo e você é narrador esportivo, tem o fôlego. Você não Sim. consegue andar, jogar bola. O que você faz? Esse foi um dos problemas que eu tive que resolver. Porque não é fácil. Eu faço caminhada, senão eu não consigo narrar. E deve melhorar ainda mais assim que eu puder voltar a ter o movimento das pernas. Aliás, desde já agradecendo a fonoaudióloga Paula Busato, que fez o trabalho comigo desde lá da Santa Casa até a pós-alta, né? Ela fez todo o trabalho comigo. Até pedi para ela, ó, tem a questão da recuperação da tráqueo, mas eu quero que você trabalhe comigo a parte profissional. Que legal. Ela falou, vamos lá. Que então, bonitinha. gratidão a ela. Bonitinha. Fiz alguns meses de fono com ela em 2021, logo após a alta. Canudinho no copinho, Exatamente, assoprando. assoprando. Que nem o Galvão Bueno faz. E até hoje. Prrr, zzz. Exatamente, são essas as atividades É normal. de fonoaudiologia que, inclusive, até hoje eu faço. Comprei também um inalador. É muito bom. Quando precisa, às vezes eu até posto principalmente tempo seco ou quando tá muito... Pergunta pro William, eu no meio do jogo, às vezes eu falo assim, pô, tô com um pigarro. Eu chamo o comentarista e vou lá no meu aparelhinho. Prrr. Nossa, libera toda a voz, acabou de novo. Todo jogo que eu faço antes de ser escalado, eu vou lá, né, faço a sequência de bonito exercícios. E é importante. De fono. Isso ajudou a me recuperar. Você percebeu que o meu timbre de voz até é outro, Sim. né? Mudou muito, tá mais... Mas a voz é a mesma. O timbre mudou um pouquinho, mas a voz é a mesma. A voz é a mesma, ela ficou um pouquinho mais em tom de grave, vamos dizer assim, do que era antes. Isso. Mas a voz, graças a Deus, recuperei, né? Tanto é que depois eu fui no otorrino, até por recomendação da fono, para ver as cordas vocais, tá 100%. Ai, que bênção, o trabalho Léo. foi muito bom. Vocês podem ver a marca da traqueostomia aqui, ó. Tá aqui. E foi muito bom, o trabalho foi brilhante que eles fizeram. Eu não me canso de agradecer a equipe, primeiro do hospital de campanha, da UPA, que eu fiquei poucos dias, mas gratidão a eles, principalmente a equipe de enfermagem, a Débora, a Silvana, enfim, todos lá, ao Dr. João Abner, que foi fantástico, tô tendo que tomar as decisões que teve que tomar, né? Inclusive, esses dias eu reencontrei, me deu um abraço muito grande. Bonitinho. Mas principalmente a equipe da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, que essa foi... Eles foram muito bons comigo, né? A equipe... Gente, a gente às vezes costuma criticar o SUS, né? Por muitas coisas. Mas, gente, vocês viram o trabalho que eles desenvolvem na Santa Casa de Rio Claro, nessa Covid, que eles lutam, que eles amam a profissão deles. Grande beijo a todos que cuidaram de mim, muita gente. Se eu começar a citar nomes aqui, eu vou cometer injustiças. Que bonito, Eu tenho Léo. todo mundo no Facebook, para você ter uma ideia. Que bênção. Acabei fazendo amizade com todos. Gratidão demais ao trabalho. Com certeza. Ô, Léo, você é melhor professor de geografia ou você é melhor narrador esportivo? Ih, Edmar. Olha, a gente tenta nos dois, né? Eu não gosto muito de fazer um julgamento próprio a mim. Porque aquilo que eu te contei há pouco, eu acho que a gente sempre tem que estar constantemente, até o final da vida, melhorando e estudando para as coisas que a gente faz. Então, se eu começar a me analisar, eu só vou começar a achar os defeitos que eu pratico. Eu acho você bom nos dois. Como é que a narração esportiva entrou na sua vida, Léo? Entrou faz tempo, hein? Sem querer, por sinal. Como é que foi? Vamos lá. Quando eu era criança... Lá em Barbacena? Lá em Barbacena. Eu gostava muito de imitar os narradores. Mas não era uma coisa assim... Eu gostava muito, mas eu nunca me via como narrador esportivo. Eu imitava todos. Narrava na escola, o jogo do pessoal. Deixa eu narrar. É aquela história já clichê de todo narrador, mas a diferença é que eu não me via como narrador mesmo fazendo isso. Mas quem que você imitava mais? Quem que você gostava de imitar? O Galvão?
Luciano do Vale. Luciano do Vale. Luciano do Vale, da TV. Por ser polivalente. Da TV, Por ser polivalente. E no rádio eu gostava muito de imitar o Osmar Santos, né? Porque embora eu fosse muito jovem, eu lembro bastante dele. Chino Lilo lá, Chino Lilo ali. E meu pai era do Radinho de Pilha, né? Então... Até hoje. Até hoje. E aí eu era uma criança estranha, né? Porque eu chegava, eu tinha um caderno, era o terror da minha mãe. Eu pegava esse caderno, eu começava a montar regulamento de campeonato, vai ser assim. Começava a fazer os jogos, depois simulava os jogos, narrava, via na TV. Inventei até uma emissora fake chamada Rede América de TV e Rádio. Aquelas coisas de criança de 8 anos, né? Que legal. Aí depois você vai crescendo, vai tendo outras responsabilidades e acaba esquecendo. Ainda mais alguém como eu que, embora gostasse demais... Não se via como. Então fui crescendo, né? E as responsabilidades da vida, você não quer mais fazer as coisas de criança. Aí naturalmente fui abandonando. Eu sempre gostei muito de automobilismo, Edmar. Tá até aqui, ó, F1, coloquei aqui pra fazer a pergunta pra você. Eu nunca vi um cara gostar tanto de automobilismo como o Prega Fogo. Eu gravava corridas, eu lembro. assistia. Ah, bem. E, enfim, sempre gostei muito. Teve uma época que começou a crescer no Brasil, né, inclusive competições que valiam prêmios de esportes, né, que hoje domina tudo praticamente. E eu peguei o início disso. Inclusive eu arrisquei a ser piloto de corridas em esportes. Foi uma tragédia, não deu certo, obviamente. E aí os caras precisavam de gravar a corrida. Falaram, vamos ver, deixa comigo, eu começo as narrações e vamos ver o que vira isso aí. Já que não encontravam ninguém, era escasso, né? O pessoal cobrava uma fortuna para fazer isso aí. Isso a gente tá falando dos primórdios de esportes, hein, gente? Para quem tá acompanhando. E aí eu comecei, falei, caramba, deu certo esse negócio aí. Leva o jeito. Vamos lá. Aí, aos poucos, alguns pessoais ligados aos clubes da cidade lá em Rio Claro, na época principalmente ao Rio Claro Futebol Clube, que eu tinha amizade, iniciaram um projeto. Vem narrar com a gente? Vamos tentar. E aí eu gravava narrações, só áudio, como se fosse rádio. Depois disso, mais um pessoal me procurou, a gente tá querendo fazer uma web rádio, que na época também estava engatinhando, para transmitir os times de Rio Claro, o basquete, vamos para isso aí. Aí começamos a fazer. E aí foi na época que você me conheceu e me viu fazendo o trabalho. É muito interessante essa todo história. Todo esse espaço aí, só para completar, claro. Edmar, acho que foi em 2014 que você me viu. Isso. Entre esse começo no automobilismo virtual, no eSports, e esse 2014, foram 7 anos. Tá? Foram 7 anos de todo um processo aí engatinhando. E... só para completar mais um pouquinho. A vontade, o podcast é seu, Léo. Antes de você também me conhecer e me chamar, eu tive algumas oportunidades na Claretiana FM e eu queria agradecer ao Klaus Lautenschläger, que você conhece. Meu querido Klaus, um abraço, meu querido plantão eterno. Que logo ele acabou saindo também da Claretiana, não voltou para o meio esportivo, foi trabalhar em Campinas. Uma das vozes mais bonitas de Rio Claro. E foi ele quem me deu 3 chances na Claretiana FM lá. E depois fechou o basquete também, me chamou, eu narro os jogos em Rio Claro do basquete e você narra fora. Então, gratidão ao Klaus por ter me dado essa chance na época, ali em 2013, de fazer isso. Depois, infelizmente, a Claretiana FM fechou o departamento esportivo e ele acabou se mudando para Campinas. Eu vou te falar, quem deu a chance pro Klaus Lautenschläger fui eu. Foi você. Fui eu, através da rádio Excelsior Jovem Pan. Eu lembro disso, eu lembro. O Tuca chegou para mim, era muito amigo do pai do Klaus, falou, olha, tem um menino que quer começar no rádio, tem condição de você dar uma chance para ele? Falei, manda ele vir aqui. Gostei muito do Klaus e dei a oportunidade para ele na minha equipe. Então, grande Klaus Lautenschläger. E eu queria agradecer também a uma figura que hoje mora em Pernambuco, que trabalha inclusive com comunicação, áudio e vídeo. Ele é muito craque nisso aí. É o Adriel Bueno. Grande Adriel. Você conheceu? Muito.
Ele que teve a ideia doida lá, mais alguns amigos nossos, como Lauro Neto, que você conheceu Lauro também. Neto, um abraço, meu querido. E também o Gustavo Guidetti de embarcar de cabeça na web rádio na época. Isso. Bom, aí eu chego no Felipão, William e amigos do podcast Você é Pimba, pra narrar o Winner e Rio Claro. Aí eu vejo do lado um carequinha, baixinho, com um celularzinho na mão, aqueles bem antigos, e narrando o jogo. E eu narrando aqui e ouvindo ele narrar aqui. Daqui a pouco eu tiro o fone assim, pra ficar ouvindo um pouco do Léo. Eu falei, cacete, esse moleque é bom. E desenvolvendo o basquetebol, porque é muito difícil. A gente que narra basquete sabe o quanto é difícil narrar essa modalidade. Eu gosto mais de basquete do que de futebol. Nunca escondi isso. Eu amava narrar o basquete. Amo também narrar o futebol. Mas se eu tivesse que escolher no dia, eu optaria, como diz o saudoso Naldo Dias, optaria Grande, Naldo. pelo basquete. E eu comecei a ouvir o Léo Mendes narrando. Falei, rapaz, esse moleque tem talento. E eu estava começando a colocar em prática o projeto Rádio Pimba. Porque eu queria transmitir todos os jogos da Winner. E a Rádio Educadora não tinha essa disponibilidade, todos os horários. Falei, a partir do momento que a Educadora não tivesse o horário para o basquete, eu transmitiria na Rádio Pimba. Terminou o jogo, intervalo, né? Ô, moleque! Isso aí em 2014, você tinha quantos anos? Em 2014 eu tinha 28. 28. Eu tenho 10 a mais que você, eu tinha 38. Falei, ô moleque, quem é você? Eu lembro que foi assim. Eu nunca te vi. Verdade. Foi bem assim mesmo. Eu sou o Léo Mendes, eu narro basquetebol aqui pela Claretiana. Falei, você vai trabalhar comigo. Topa? Você lembra? Você falou, ô, seu topo! Falei, então, a partir de hoje você é o narrador da minha rádio Pimba. Aí eu te mandei pro Rio de Janeiro. Foi uma das maiores audiências que nós tivemos, Léo, mais de 50 mil visualizações num jogo em que só nós transmitimos. Rio Claro e Flamengo, Rio Claro e Macaé. Lembra como é que foi isso aí? Lembro como se fosse hoje, Edmar. Abraço, Gustavo Kroll. Guilherme Kroll, que recebeu muito bem o Léo lá. Que hoje é VP de Esportes Olímpicos do Flamengo, por sinal. E foi uma loucura aquilo lá, Edmar, porque primeiro surgiu a ideia, né? O Edmar falou pra mim assim, esse jogo é bom pra gente fazer lá no Rio de Janeiro. Mas não tinha como ser aí na época. Não tem, o doutor matava aí o doutor Roberto. Aí, se é o Winner, ele já reclamava, imagine Rio Claro. Eu tava morto. Aí falou, ó, você vai. E aí a primeira luta, tentar arrumar patrocinador pra... Isso. Porque quem vive o meio sabe que não tem como... Difícil. É muito caro a gente bancar do próprio bolso. Complicado. Conseguimos, foi ali, mas conseguimos. Beleza. Condução. Chegamos lá, acertamos com a direção do Rio Claro Basquete. Eu fui junto com todo o elenco. Fui sozinho. Até então o Edmar fez o meio campo, conversou com o Guilherme Kroll. Isso. Lá no Rio de Janeiro, o Guilherme Kroll topou. Guilherme Kroll, que na época tinha o blog dele, ele não estava vinculado a clube nenhum, morava em Macaé. Era flamenguista, até que roxo. E... canequinha pra você, Kroll. E lá vai Léo Mendes pro Rio de Janeiro. Não fiquei nem hospedado, pra vocês terem uma ideia, a questão de do custo como era limitado. Não fiquei nem hospedado no mesmo hotel que o Rio Claro Basquete. Eu arranjei um hostel lá, Edmar. Isso. E aí eu que fui atrás. Cada um fez uma parte ali, casou certinho. Né? É por isso que a gente fala que o trabalho em equipe é importante, né? Muito bom. E eu lembro nesse hostel, essa história é bacana contar. Cheguei nesse hostel, chamava Carioca, com 2 Ks. Carioca. Olha isso. Era legalzinho lá o hostel. Inclusive, tinha muita gente de outros países. Olha que legal. Aí eu cheguei lá, uma senhora, fumando, acho que 3 maços por dia de cigarro. Senhora, gente boa, e cuidava muito bem do lugar. Aí ela começou a falar pra mim, aqui funciona tal. Eu não entendi nada, Edmar. Não entendi absolutamente, porque era
sotaque carioca carregadíssimo. E eu não estava acostumado, né? Eu acho um sotaque muito bacana. Eu gosto muito desse sotaque da cidade do Rio de Janeiro. Bernardo. Só que o dela era aquele sotaque puro. E eu não entendia absolutamente nada do que ela falava. E é isso, entendeu? Entendi. Beleza. Até hoje eu não sei o que ela falou. Ainda bem que eu não fiz nada de errado. Você tá brincando. Ainda bem que... E aproveitei muito o Rio de Janeiro, que é uma cidade fantástica. Uma cidade fantástica, né? Nos períodos nos dias que não tiveram jogos, foram 2 só, mas que não tiveram jogos lá no Rio de Janeiro, eu pude fazer uma caminhada bem legal ali no aterro do Flamengo, perto da Marina da Glória. Que legal. Sentir aquele ar do Rio de Janeiro que faz bem para qualquer um, uma cidade muito bacana, recomendo. Visitem sim, o Rio de Janeiro é bem legal, viu, gente? O Rio de Janeiro é um local muito agradável. Com certeza. Aí, né, Léo, a gente faz todo um trabalho e bonito transmitindo basquetebol e eu te convido para vir para cá. Falei, Léo, agora você está preparado, vou indicar você para o Dr. Roberto Lucato para você ser o narrador aqui quando eu não puder narrar os jogos da Educadora. Como é que foi para você vir para Limeira? E foi aquele impacto, sabe, Edmar, primeiramente, né, porque eu falei, poxa, como que eu vou me virar, né, para transmitir, porque até então era uma equipe, poxa, você, Naldo Dias, César Roberto, João Valdir, Denis Suidez, olha a equipe que tinha na época. Eu falei, que responsabilidade. Primeiro jogo em Matão, eu lembro até hoje, Matonense Internacional, Série A3 de 2016. Que legal. Né? Eu, Dr. Roberto Lucato e César Roberto, foi essa a equipe. Inter venceu por 1-0, um golaço de falta do Rodolfo. Eu lembro. Você lembra? Uma pancada. Primeira rodada da Série A3. Mas ele chutou do meio da rua, foi um golaço. Aí eu voltei pra casa, pensei, acho que eu só falei bobagem. Acho que eu só falei besteira na transmissão. Cabisbaixo. E ainda tinha dado problema na internet lá, quase que a gente não vai pro ar. Mas deu certo, porque a gente não tinha levado linha naquele jogo. Sim. Mas por fim deu tudo certo. O primeiro feedback que eu recebo é de Edmar Ferreira. Léo, para você que começou agora, tá ótimo. E aí fomos crescendo, né, Edmar? Fui crescendo sob suas orientações, adquirindo porque tem coisa que a gente só adquire, primeiro, com suporte, e o Edmar me deu muito suporte todo o período, e também com a experiência, né? Não tem como a gente crescer a não ser dessa forma. E graças a Deus tive tudo isso. Ô Léo, por incrível que pareça, eu fiz o mesmo procedimento com você e com o Igor. Eu falei da seguinte forma para os dois. Falei, olha, eu vou ser o cara mais chato do mundo, mas eu vou fazer de tudo para vocês irem bem. Tudo da minha experiência no rádio, e são mais de 30 anos, tudo que meu pai, entre aspas, encheu minhas patiolas para que eu pudesse melhorar, eu vou fazer com você e vou fazer com o Igor. Se vocês não quiserem, eu paro por aqui. Mas todo jogo eu vou orientar, faz assim, Léo, faz desse jeito, melhora aqui, diminui aqui. Você lembra que... Lembro. Tem uma foto legal, número 4 aí, do Léo começando, rapaz, transmitindo os jogos. Eu lembro que você me deu muitas orientações, porque era a primeira vez que eu fazia TV, nessa foto que eu acho que você vai mostrar agora. É essa? Vamos ver aí, número 4. Não, essa aí foi... Foi na cabine lá do Felipão. Foi. Olha, tem até credencial ali já. Que legal, olha, Léo não vi de tudo. Esse falta pouco aí é o momento que você estava no hospital ainda. Sim, e a Carla postou. Eu estava para retornar, né? Já tinha as escalas até definidas na TV para voltar. E foi aí. Eu lembro também quando eu fiz a primeira vez contigo TV, que foi pela AFIA lá no Panamá. Ah, vamos colocar essa foto. Primeiro, então, olha só, olha a evolução do Léo. Celularzinho em Rio Claro, vai para a Rádio Pimba, da Rádio Pimba vem para Educadora e quando ele acorda ele está no Panamá, no estádio Maracanã. Olha, meu cabelo ainda não era branco, hein? Ao lado do José Carlos Kaiber, nosso grande comentarista gaúcho, um dos estádios mais lindos que o mundo áfia
teve competição, Léo? Um estádio que é pequeno, né? Cabem 5.000 pessoas, mas de uma estrutura fantástica, nível 1 da FIFA. E eu lembro muito bem quando nós fomos nesse torneio, né? Uma semana de muito trabalho, por sinal ainda tivemos... O pessoal teve que adaptar o torneio, porque a seleção do Panamá treinou aquela semana, né, no mesmo estádio que estava tendo eliminatórias. Era Panamá e Costa Rica, Isso. se eu não me engano. Lembra que a torcida da Costa Rica invadiu o hotel? Eu lembro que você me passou muitas orientações sobre TV. Por exemplo, na TV você não grita tanto assim, na TV seja mais comida. A gente sabia mais ou menos como funcionava, mas teve algumas dicas que eu não tinha ideia. Eu lembro perfeitamente. Como era... Terminou o primeiro jogo do Léo Mendes, William e amigos do Rápido no Ar, do podcast Você Pimba. Terminou o primeiro jogo que o Léo narrou na Copa AFIA. Toca meu telefone, presidente da AFIA. Oi, Edmar, tudo bem? Você contratou um narrador de corrida de cavalo? Falei, mas como assim? Porra, o cara parecendo que tá narrando rádio. Calma, aqui é de boa, tem imagem. Aí eu chamei o Léo no canto. Falei, Léo, o que você narrou, você diminui 80%. Você não vai conseguir terminar a competição se você narrar. Tem 40 jogos pra gente fazer. Calma. Você lembra? Senão eu terminaria a competição. Ia terminar desse jeito, não ia. Falei, calma, Léo, vai com calma. E aí você se adaptou, né? Eu lembro que você sentou a TV assim, assado. Graças a Deus consegui me adaptar. E hoje também na TV também, né? Então... Tô fazendo Federação Paulista aí e... Enfim. É bom demais. Fala um pouquinho do Kaiber, que também te orientou muito, né? José Carlos Kaiber, que é um dos comentaristas mais experientes e capacitados lá do Rio Grande do Sul. Querido demais. Né? Lá de Novo Hamburgo. E um caráter fantástico também, né? Uma gente boa demais, o José Carlos Kaiber. Me ensinou muito, né? Durante as transmissões lá na cabine, porque a gente revezava, né? Você fazia uma parte dos jogos na manhã e à tarde, era eu quem fazia lá no Panamá. Sim. Então o Kaiber, no momento que eu chegava, me sentava comigo ali para trabalhar, mas também para ser um professor. Que bacana. Então, ali Olha, ali, o que eu tive ali foi um intensivão ali no Panamá, na AFIA, para como se narrar em TV. E graças a isso, né, Deus me colocou essas pessoas maravilhosas, Edmar, e lá no Panamá o Kaiber, enfim, para me ensinar como que se fazia na TV também. Eu lembro perfeitamente o William que andou comigo pela primeira vez de avião também, indo para Caxias, grande William Henrique, nosso técnico. Eu lembro do Léo no aeroporto, indo para o Panamá. Em dado momento ele olhou para mim e falou assim, rapaz, me belisca, eu não tô acreditando que você tá me levando pro Panamá. Como é que eu vou narrar no Panamá? Você tava todo irradiante. E foi engraçado que no voo, né, até a cidade do Panamá, o serviço de porta da empresa era muito bom, né? E aí eu fui aproveitando, tá? Chegou no aeroporto do Panamá, primeiro lugar que eu tive que ir, banheiro. Não teve nervoso. Jeito. E porque também tinha abusado da comida do avião. Mas isso tudo era empolgação. A comida do avião. Era empolgação também, né? Porque, que nem você falou, me belisca. É isso mesmo? Tá acontecendo? Que de repente, um cara que narrava por celularzinho, ou por no máximo aqueles headphones de computador, agora tá aqui no Panamá, numa competição totalmente... super organizada, com toda a estrutura, me belisca. Então a gente quer aproveitar tudo. Legal. E aí, no avião, a gente aproveitou tudo, literalmente, aí teve que fazer um pit stop no aeroporto antes de qualquer coisa chegando lá. Todo mundo te chama de prega-fogo. Eu queria que você falasse a origem do prega-fogo, que é seu grito de gol, quando sai o gol. Prega-fogo, Leão! Prega-fogo, Galão! Prega-fogo... Quem tem muita responsabilidade nisso é o nosso querido William Cassiano, lá de Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Grande abraço para ele, que agora oficialmente é Cassiano Gomes, né? Isso. Agora que ele comanda o programa lá na emissora, me fugiu o nome agora, lá em Campinas. Mas ele me abordou uma vez e falou, Léo, eu ouvi uma vez alguém narrar um gol e falou prega fogo, mas ele não transformou isso em bordão, só usou uma vez. E eu achei que ficou bacana. Por que você não usa? Olha... Fiquei com aquilo na cabeça e fui treinar em casa o bordão. Vamos pegar um lance aqui
vamos narrar, vamos ver como é que fica. Aí vai prega fogo! Aí que eu vi que deu certo, aí eu comecei a usar. Primeiro eu usava antes de gritar gol. Eu achei que não ficou legal. Aí poucos jogos depois eu mudei para o final, quando eu falava prega fogo, seguido do nome do jogador que marcou. Aí eu achei que ficou, não, assim tá ótimo. E pegou. Você viu que todo mundo fala com você prega fogo? Que Pois nem eu é. com o Pimba, né? Pimba! Eu tô andando na rua, o cidadão abre lá o vidro do carro e grita Pimba! Hoje vai ter Pimba na Ó o Inter. Pimba lá. Impressionante. E você também é um prega fogo. E esses dias no Campeonato Paulista, eu vim para assistir como espectador, né? O jogo da Inter com o Corinthians, naquele 0-0 lá. Joguinho ruim, né? Meu Deus do céu. Mas esse ponto salvou a Inter. É verdade, hein? Esse ponto que salvou a Inter. E eu lembro que eu parei no estacionamento ali do Limeirão, parei até pela questão desse problema de mobilidade, né? Eu tenho cartão de deficiência por conta disso. E sem brincadeira, Edmar, desci do carro, umas 4 ou 5 pessoas em seguida, no espaço de 10 minutos. Ô, prega fogo! E aí, prega fogo! É bem isso mesmo que você falou, Edmar. Que Olha, gostoso. e gratificante, né? Bom demais. Fale um pouquinho do Dr. Roberto Lucato, a importância que ele teve na sua vida também. É o Dr. Roberto Lucato que me aceitou, né? Primeiramente aceitou sua indicação lá na equipe em 2016 e comentou muitos jogos comigo também, né? E eu vim a entender também que ele queria me ensinar muita coisa também. E por isso ele comentando bastante comigo. E várias vezes, não durante os jogos, mas pós-jogos, né? Principalmente naqueles jogos mais distantes em que a gente fazia as viagens e ia num dia e voltava no outro. Ele sentava e me orientava bastante, ó. Funciona assim, tal, pela transmissão, se você fizer isso. Com o tempo eu fui perceber que de repente essas escalas, ele se escalando como comentarista nos meus jogos fora de casa, ele muito bem poderia escalar outro comentarista, né, nas viagens. E serviu como um professor para mim, para que as transmissões mantivessem a qualidade que ele sempre prezou por ali. Então, tem muita gratidão. Primeiro, por ter aceito a sua indicação. Segundo, por ter funcionado também como um professor para mim, né? Que há quantos anos ele comanda a equipe esportiva. E em terceiro, também em vários momentos que eu precisei. Você lembra que na época eu passei por uma barra terrível, né? Questão de emprego, graças a Deus, hoje eu tô tranquilo. Mas ele me ajudou muito também nesse sentido na época. Então, tenho muita gratidão ao Dr. Roberto Lucato por ter passado minha vida, né? Desde a sua indicação até esses momentos aí. Antes da gente falar do Xande e do Pezão da Traibinete, você é rio-clarense, né? Nasceu em Rio Claro. Sim. Vela ou Rio Claro? Os dois. Mas eu sinto que você tem uma quedinha a mais pelo Rio Claro. Foi onde eu comecei no futebol a narrar jogo, né? Então, eu tinha realmente uma torcida maior pelo Rio Claro na ocasião. Mas, Léo, o que mudou? O que mudou foi que eu trabalhei no Velo Clube também depois. Pô, fui até assessor, pô. Exatamente. Alô, Rudy Machado. Grande, Rudy. Um mês só. Olha, eu acho que eu não vou receber, não. Eu vou ter certeza. Ai, Jesus amado. Como diria, quem é que sobe? Aprendizado. O dele se identifica quem sobe. Quem sobe, grande deles. Mas... Tudo é aprendizado. Eu entendi a importância de, numa cidade como o Rio Claro, que tem 200 mil habitantes, que, queira ou não, é de porte pequeno. Tudo bem que perante outras aí é muito maior, mas é de porte pequeno. E a gente vê a luta de ambos os lados, tanto do Rio Claro quanto do Velo Clube, que a gente passa a torcer pela cidade, não pelo clube. É assim mesmo. Tá? Então eu, de uns 10 anos pra cá, eu vejo dessa forma.
Que legal. Tem a foto número 10, que é ele narrando em Rio Claro. Aliás, Léo, fizeram uma matéria muito bonita com o seu retorno à narração esportiva, a dificuldade que você teve para subir as escadarias do Chibitão até chegar e poder narrar. E olha a dificuldade que você tinha. Esse aí foi o jogo da volta. Olha isso, Léo. Só que eu vou te falar uma coisa, eu não estava preparado para voltar ainda, viu? É que eu voltei pela questão mais do seguinte, eu posso voltar. Eu lembro na época que a minha fonoaudióloga liberou, não, volta. Só que a minha voz ainda eu estava completamente sem fôlego ainda. Foi Rio Claro e São Bernardo, Série A2 de 2021. Não, 21. 2 meses só depois da alta. Meu Deus. Foi arriscado, não? Foi. Parando pra ver hoje, foi. Mas Você não via a hora, né? O Xande até tinha me falado, assim que você tiver ok, o primeiro jogo é seu. Eu falei, não, eu tô ok. Você não via a hora, né? Eu não tava. Mas foi muito ruim? Você percebia claramente, você pegar os gols do jogo, porque na época era Eleven ainda, né? Então nem sei se tem mais a gravação. Gravar os melhores momentos, e isso tem no YouTube, você vai perceber que a minha dificuldade eu não conseguia gritar 4 segundos de gol, Edmar. Saíram 4 no jogo. Pra narrar eu tinha que parar. Voltar. Fazia 20 dias que eu tinha saído do oxigênio. Você não se preparou. Voltei na ansiedade. Aí eu falei, não, vamos parar por aqui. Aí o Rio Claro também foi mandar jogo em Santa Bárbara do Oeste na ocasião e nem tinha como eu subir as escadas. Foi até melhor pra mim. Aí eu lembro que o Léo Bauer assumiu, fez os jogos do Rio Claro até o fim, de forma brilhante, por sinal. E aí eu voltei, aí sim, bem, no segundo semestre. Aí eu voltei bem. Que legal. Fala da importância desses irmãos, né? Irmãos entre aspas, né, que a gente fala. São irmãos não de sangue, mas de vida, do querido Xande e do Pezão. Olha, o Xande e o Pezão, vou chorar de novo, porque eles acreditaram agora no meu retorno. Você vai ficar bem, irmão, você vai ficar bem. E me deram toda a condição necessária, tô falando tanto de estrutura quanto de apoio mesmo, nesse meu retorno. Gratidão eterna também a ambos. Primeiro por acreditarem que a qualidade do trabalho seguiria a mesma. Eu, muitas vezes, achava que não. Pensei até em encerrar a carreira, Edmar, vou falar a verdade pra você. Pensei até em encerrar a carreira. Não, irmão, você vai voltar bem. Até que me deu a chance, eu voltei até despreparado, né? Mas... Então, uma gratidão eterna a eles por acreditarem que eu continuaria desenvolvendo o mesmo trabalho que eu desenvolvi antes de ficar doente. Tá. E com essas e outras já tô na 5ª temporada. Beleza. E o que você projeta daqui pra frente? Olha, Edmar, eu projeto... Vou falar por mim. Não só em termos da TV, né, mas por mim mesmo. Eu voltei também pro rádio junto com o Josivan, fazendo o Lemense, embora o Lemense é poucos jogos por ano. Puta, manda um abraço pra esse cara, guerreiro. Joga, você é guerreiro, cara, guerreiro. Esse merece tudo. Tenho orgulho de ser seu amigo e olha, saudações vascaínas, porque você é vascão também. Aliás, ele tava empolgado com a contratação do Paeto. Eu também tô. Também tô. E eu tenho vontade de voltar a fazer mais rádio. Transmissões de rádio, porque eu gosto. Graças a Deus também voltei pelo trabalho que eu fiz lá na Nova Leme FM. Fôlego voltou, tá em dia. O meu maior medo era quando eu voltasse pro rádio. Porque na TV é uma transmissão, como a gente já falou aqui, mais pausada. Mas quando eu fiz o primeiro jogo, que foi
Leimense e Juventus, Série A2 de 2022. No rádio, depois de muito tempo, eu fiquei com medo do pulmãozinho velho aqui não aguentar. Mas aguentou, igual antes. Foi aquele ufa. Então eu tenho vontade, né? Embora a gente saiba que o rádio perdeu muito espaço para a TV ultimamente, mas eu ainda planejo um retorno para o rádio, ainda mais sabendo que eu estou bem, que eu dou conta disso. E continuar nesse projeto de crescimento aí da equipe Tribenet, lá do Alexandre, do PEC. Eles fazem um projeto muito lindo junto com a Federação Paulista. 11 equipes esse ano, Edmar. Olha. 11 equipes. Merecido. 11 equipes. Uma equipe que cresceu muito. E eu pude acompanhar esse crescimento durante o período. A gente lembra como era complicado na época da Eleven. Nem a própria federação tinha a estrutura ainda necessária. E agora tem, tanto é que tem um pacote gráfico próprio, você percebe nos jogos que passam no YouTube. Capacidade de transmitir todos os jogos de forma simultânea. Então, se for da vontade do Xande e do Pé, lógico também, né? Que a empresa é deles, eu tenho essa vontade de acompanhar até onde for possível. Que legal. Esse crescimento. E o resto está nas mãos de Deus, né? O que Ele determinar para a gente fazer na nossa vida está nas mãos dele. Eu continuo em sala de aula também. Isso que eu ia falar, seguindo como um professor de mão cheia de geografia. Tenho... Fala um pouquinho de onde você dá aula. Eu tenho meu cargo lá na prefeitura de Charqueada, que eu prestei o concurso em 2019. Terra de Edivaldo Tites. Grande Edivaldo Tites. Um abraço para os amigos do Brasil. Inclusive, Edmar. Abraço, Léo Mendes, o Praga Fogo. Inclusive, eu trabalho na escola. Edivaldo Tites, até converso com ele casualmente, assim, pelo WhatsApp. Virar aqui pro podcast. Aí o William vai morrer da risada. Grande Edivaldo. Ele fala assim, em Belém do Pará só tem 2 estações, a Verão e a rodoviária. Edivaldo Tites, que é do Córrego do Onça, lá em Charqueada. Verdade. Grande Córrego do Onça, região de Paraísolândia, que é onde fica a escola que eu leciono. Ai, que legal. Então, Edivaldo Tites é rei ali naquela região. Top. Ali onde eu trabalho. Aliás, cidade muito bacana, Charqueada. Um grande beijo ao povo de Charqueada que compreendeu demais a minha situação. Fiquei muito tempo afastado. Sim. Inclusive, ainda tô, viu, Edmar? Eu tô afastado ainda pela questão que eu tô vendo todo esse processo da cirurgia também. Retornei, mas acabei me afastando novamente. E você tem 37 anos só, hein? Tem uma vida pela frente, meu querido. E agradecer demais ao pessoal de Charqueada pela compreensão, né? O pessoal da Prefeitura Municipal de Charqueada pela compreensão da minha situação e pelo apoio, de marca que eu tive de apoio lá. Bonitinho. Tanto da cidade em si, quanto dos meus companheiros de trabalho, né? Do professorado em geral. Eu queria mandar um abraço especial, um beijo especial para uma pessoa em específico, que era a diretora da escola que eu trabalhava na ocasião. Hoje ela voltou para a sala de aula, Maria Eugênia Amaral, que era a diretora da escola, que ela nos deu suporte à Carla no período da minha internação. O que o pessoal de lá fez por mim também no meu retorno. É demais. Você sabe como é bom se sentir querido, né? Você sabe disso. Eu não sei se eu mereço tudo isso, Edmar. Você merece. Eu não sei, eu me acho às vezes um ser humano falho, eu me preocupo com isso. Às vezes eu não me acho merecedor dessas coisas, sabe? Desse carinho do pessoal. Por isso minha gratidão é enorme. Queria agradecer também, é tanta gente que eu queria agradecer. Eu também trabalho, agora eu não estou, mas até o começo do ano eu estava nas escolas estaduais trabalhando também, lecionando. O pessoal também super me apoiou. Queria agradecer o pessoal da Igreja Presbiteriana de Rio Claro, a segunda igreja presbiteriana que eu frequento, e que eles me ajudaram também, foi um negócio fantástico.
O pessoal da Igreja Católica também, que sempre esteve ao meu lado, fazendo correntes, e principalmente que me conheceram pela Carla, né? Porque a Carla, ela é católica, né? E a gente se dá muito bem, apesar de eu seguir a Igreja Reformada e ela seguir a Igreja Católica, nós, poxa, todos deveriam ser assim, né, Edmar? Todos deveriam ter esse respeito mútuo com a fé um do outro. E cada um na sua fé. Por isso que eu falo, eu não sei se eu sou merecedor de tanto carinho. Eu sou só o Léo Mendes, uma pessoa, um cara comum aí que gosta de fazer o que faz, seja na educação, seja no meio esportivo da crônica. Mas eu agradeço muito, porque me senti muito querido. Isso aí é o tipo de coisa que você te deixa tranquilo pro resto da vida. Mas eu me pego, será que eu merecia mesmo tudo isso? Eu sou só uma pessoa comum, com tantas falhas. Enfim, é isso. Léo, eu acho que essa fala sua última é para encerrar o nosso podcast Você é Pimba. Foi muito bom contar essa história. Faltou alguma coisa? Essa história linda que você tem, de superação, de milagre. Se a gente for contar tudo, a gente fica 9 horas. E a gente quase não gosta de falar, né, Léo? Ainda mais da comunicação, né? Mas, Edmar, obrigado, viu? Obrigado E eu mesmo, que agradeço. Porque foi uma oportunidade de contar algo de uma forma bem dirigida, que é como você faz, como você sempre faz nas suas entrevistas e agora com seus convidados aqui no podcast. Então me senti muito à vontade para aceitar o seu convite, porque é uma história que eu gosto de passar para as pessoas, no caso a da minha recuperação, porque a gente precisa compartilhar coisas boas, precisa compartilhar. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu acredito e que me faz bem, que é servir a Cristo. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de falar também para as pessoas as coisas boas. A gente vive num mundo tão complicado hoje em dia que você ter essa oportunidade, eu não penso duas vezes, ainda mais sabendo que é uma oportunidade no lugar certo, um lugar que eu sei que vai ser bem direcionado. Tanto é que nossa conversa aqui, poxa, foi, cara, foi demais. Bom demais. Foi bom demais. E eu gosto muito de você, Léo, você sabe disso. Eu sei. Desde o começo, sempre gostei de você. E a recíproca é verdadeira, Edmar, você sabe disso. Você lembra pela minha mãe. Você lembra disso. Cuida do meu filho, hein? Obrigado por cuidar do meu filho. Ela sempre falava isso quando eu ia embora. E aí, vi o pão. E vi um pãozinho de caseiro, viu? Aquele pãozinho assim, ó, top presente. E aproveitar que eu tô na sua presença aqui, te agradecer por tudo que fez na minha carreira. Por ter acreditado, por ter brigado por mim, que eu sei que você já brigou por mim. Eu Muitas sei disso. vezes. E obrigado. Gratidão. Você é um irmão que eu quero pra vida inteira. Deus te abençoe. Amém, Edmar. Aproveita essa nova vida. Você tem só 1 ano e meio, mais ou menos, né? 2 anos? Quanto você tem pós? Vai fazer 3 anos agora em outubro. Você tem 3 anos de vida. É. Eu falo que eu comemoro 2 aniversários. Dia 20 de julho, que é o meu, e dia 16 de novembro, que é a data que eu acordei. Léo, mensagem final. Mensagem final é... Pessoal, vou até me direcionar aqui para a câmera. Vamos levar a vida de uma forma mais leve. Todos nós temos lutas diárias. Ninguém está imune a isso. Mas vamos sorrir. A vida você luta com um sorriso no rosto. Com muita fé. Creia em Jesus Cristo. Descanse nele. Que nós não fazemos nada com a nossa própria força. Nós não somos responsáveis por nada. Somos meras pessoas, meros mortais. Tá? Então, confia em Jesus, confia em Cristo.
Tenha fé em Deus. Saiba que você, como ser humano, acerta e falha. Isso é normal. Mas o mais importante é você confiar nele, manter o sorriso no rosto e lutar. Trabalhar na humildade. Então, espero que essa mensagem toque o seu coração e você consiga, você que está aí do outro lado, ter uma vida legal. Porque eu agradeço pela minha. Eu sou muito feliz. Por mais que eu tenha tido esses problemas, eu sou muito feliz. E cada dia eu renovo minhas esperanças em Cristo. E vou com muita alegria, com muita felicidade para a batalha de vida. É isso. Show de bola. Léo Mendes, o nosso entrevistado hoje no podcast Você Pimba. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Valeu. Continue firme e forte. E olhando para você, eu digo, você Pimba. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, William Henrique, na técnica central. Lembrando que os principais recortes do podcast Você Pimba, você curte no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba. Também no meu Instagram, Edmar Pimba, tá bom? E é claro, os outros podcasts vocês encontram também aqui no canal do YouTube do Rápido no Ar. Se você ainda não é inscrito, faça isso. Ative o sininho para você ter toda a notificação de todos os eventos que a gente possa fazer. E gostou? Dê um like. Muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais um podcast especial para você. Hoje foi com ele, o querido Prega Fogo! Léo Mendes, o meu querido amigo, meu querido irmão Léo Mendes. Até a próxima. Boa noite a todos vocês. E o Léo é muito pimba. Tchau.